Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer histórias de pessoas de Umuarama que prosperaram para transbordar também na sua vida, nos seus negócios e quem sabe até mesmo nos seus sonhos. E o nosso convidado de hoje, ele que mexe com muitos itens, trabalha com um varejo local, tem uma loja maravilhosa, recém inclusive transformada. O William, seja muito bem-vindo, William. Valeu, Rick. E aí, Obrigado. quem que é o William? Se apresenta aí pro pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo convite. Dá uma honra estar aqui com vocês. Eu sou filho do Deus vivo, sou o marido da Jaciara, pai do Pietro, do Anthony, da Maitê. Sou empresário, tenho uma formação em Business Coach pela Febracis. Ah, que legal. E atualmente eu estou como gestor lá na Panificadora Paladar, que é uma empresa da família. E hoje vim aqui para bater um papo e falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre venda, sobre desenvolvimento, que é o que eu gosto. Legal, meu amigo. Fica super à vontade. Obrigado. Aqui a ideia é ter uma conversa descontraída mesmo e trazer insights para quem está começando, para quem quer melhorar os seus negócios, entender os processos. Então a gente vai caminhar por esse sentido aí. Legal. William, como que é a tua história? Como que tudo começou? Como que começou os negócios da família? Com quantos anos você começou sua jornada? Cara, a empresa começou em 1995. Começou lá no Parque Jabuticabeiras. Com os 30 anos. 30 anos. Eu tinha 7 para 8 anos de idade. Já entreguei a idade aqui, né? Tinha de 7 para 8 e já comecei desde os 8 anos, ali 7, 8 anos, ajudando os meus pais na empresa, né? E depois a gente mudou, ficou 2 anos lá no Parque Jabuticabeiras e mudou para o endereço que é hoje, ali na rua Afonso Pena. Legal. Na rua Afonso Pena. E ali a gente já está há um bom tempo. Eu tive fora, tive outros negócios, trabalhei como representante comercial também. Morei um ano em Portugal. Uhum. E aí quando eu voltei de lá, em 2020, aí eu assumi a gestão da empresa. Então, Legal. Estou na gestão aí há 5 anos. Como que começou lá no Jabuticabeira? Seu pai, ele já era do ramo, isso veio de um sonho? Qual que foi a história ali? Cara, meu pai trabalhou durante muitos anos no supermercado da cidade e durante 13 anos ele foi encarregado de padaria. Uhum. E aí ele decidiu montar a empresa. Uma que era a vontade dele ter o próprio negócio e outra que ele precisava melhorar a renda, porque eu tenho um irmão que é uma bênção, o Wagner, até mandar um abraço para ele. E ele tem algumas necessidades especiais e ele precisava estar sempre viajando para Curitiba, tinha muitos gastos. Ele falou, vou montar a empresa que eu preciso ganhar mais porque é um sonho que eu tenho. E aí ele começou lá, depois viu a oportunidade de vir para cá, para o endereço que está hoje, que era um ponto um pouco melhor. E começou assim, bastante trabalho, bastante luta, ele, a minha mãe, né? E eu ajudando eles ali. E sempre. Quando você começou sua carreira, você começou já como representante direto? Ou fez outras coisas antes? Como que foi? Trabalhando fora da empresa, fui como representante comercial. Uhum. Fora foi. Então, eu trabalhei com eles ali, ajudei eles desde muito cedo. Desde os 8 anos já ajudava. Com 13, 14 eu comecei a trabalhar mesmo. 12 para 13 eu comecei a trabalhar mesmo com eles. Depois, quando eu estava com 18 para 19, eu acho, uma coisa assim, aí eu fui trabalhar como representante comercial. Fui trabalhar fora. E quando, nesse período dos 13 anos até os 18 anos ali que você trabalhou internamente, quais são as funções que você exercia dentro da empresa? Tudo. Passei por tudo que você pode imaginar. Setor de panificação, de confeitaria, atendimento, entrega, administrativo, enfim. Uhum. Eu costumo dizer que ali na empresa eu sei quase nada de quase tudo. Então, eu sei um pouquinho de cada setor, ali, de cada coisa, eu tive a oportunidade de ter esse conhecimento, ter essa experiência. E por que você tomou a decisão de sair e trabalhar com representante? Era uma coisa que me chamava muita atenção, porque ali a gente recebia muitos representantes, muitos vendedores, né? E eu desde menino, ali desde os 8 anos, desde o começo, eu achava muito legal a forma com que eles trabalhavam, que eles abordavam e tudo mais. E eu tinha uma certa inquietação. Eu sempre brincava com meu pai, falava assim, desde de novo, né? Eu falava assim, cara, acho que a gente tá do lado errado do balcão. Tinha que estar do lado de lá do balcão, vendendo e tal, com mais volume. Porque quando a gente começou lá atrás, no começo, a empresa bem pequenininha, bem simples, né? A gente vendia muito item de valor agregado baixo. Uhum. E aí eu falava assim, a gente tá do lado errado do balcão, preciso pro lado de lá do balcão para vender mais. Eu sempre gostei de vender. Uhum. Então foi uma coisa que acabou sendo natural com o tempo. E aí por fazer amizade com os representantes que iam lá e tal, quando surgiu uma oportunidade que eu achei bacana, aí eu abracei.
E aí você desempenhou essa atividade por quanto tempo? Cara, representante eu fiquei por uns 4, 5 anos, eu acho. Ah, você se deu bem, gostou. Gostei, foi bacana. E de onde surgiu a vontade de ir embora do Brasil? Minha sogra mora na Espanha há mais de 20 anos já. E aí ela sempre ficava, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí chegou uma altura que a gente falou, vamos arriscar, vamos pra lá, vamos conhecer. Minha esposa já tinha ficado 3 meses lá na Espanha, depois voltou, a gente casou. E aí eu nunca tinha ido. Aí eu decidi arriscar. Foi bacana, experiência boa, legal. O que você fez lá? Cara, lá eu trabalhei em padaria, só pra variar. Sério? Trabalhei em padaria. Já tinha experiência, Bastante. tudo foi mais fácil conseguir. Tive a oportunidade de aprender muito lá. Uhum. É muito diferente a padaria deles pra nós? Não. São detalhes que mudam. Tá? Uhum. A parte de estrutura é muito parecida, quase que não tem diferença. Agora a parte de produto, aí tem algumas diferenças daqui para lá, mas são sutis. Uhum. Algumas diferenças no processo ali. Mas foi muito bacana, foi um aprendizado legal. O que você conseguiu enxergar de maior avanço que você viu lá que você implementou aqui? Cara, a organização da empresa, a diversificação do mix, ter um mix maior, trabalhar com um produto mais fresco. Isso foi... E buscar produtos que fossem diferenciais, que fossem produtos nossos. Uhum. Por exemplo, a gente tem um brioche que a gente faz hoje, que faz bastante sucesso. É maravilhoso, inclusive. O pessoal das hamburguerias gosta bastante. E é uma receita que foi adaptada de lá. Uhum. Era um brioche doce que a gente comia lá, que era sensacional. E que por trabalhar nas padarias eu vi que vendia muito. E a gente trouxe essa receita e adaptou para cá. Uhum. E deu muito certo. Legal. Tá dando muito certo. Inclusive, sempre que o pessoal vai fazer churrasco, vai fazer hambúrguer em casa, E o pessoal procura bastante. compra lá. Bastante. Eu recebi esse feedback desde quando você fez o primeiro cupom da revista, Uhum. que a galera falou, cara, o pão dele é diferente mesmo. O pessoal atravessa a cidade para ir buscar lá. Que legal. E o que mais você aprendeu lá na Espanha que você trouxe pra cá? Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um ano. Eu fui para Espanha, fiquei 15 dias na Espanha, depois fiquei o restante do tempo, eu fiquei em Portugal. Consegui um trabalho em Portugal, eu fui para Portugal. Uhum. Eu ia fazer um curso técnico lá, em confeitaria, mas aí veio a pandemia, foi bem na época da pandemia, aí cancelaram o curso e eu acabei não fazendo. Eu aprendi, principalmente com os portugueses lá, eu aprendi a ser um pouco mais direto. Os portugueses são bem diretos, sabe? Então, Até confundido com grosseria, né? exatamente. No começo, quando você chega lá, você até se assusta um pouco, porque a gente está acostumado com um jeito um pouco diferente, né? Mas eu aprendi que o que precisa ser feito, ou o que precisa ser dito, tem que ser dito. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira mais suave, mais tranquila, né? E isso foi bastante importante e impactante para mim. Um dos aprendizados que eu tive lá com os portugueses. E a questão da qualidade, cara. A qualidade dos produtos de lá é excepcional. Excepcional. Muito boa mesmo. O setor de padaria deles lá é muito bom. Acho que é uma referência. E o que te fez voltar? Pandemia. Foi bem nessa época. Foi. A gente tava lá há um ano, mais ou menos, e aí parou tudo, porque lá o bicho foi feio, né? Começou na Itália, depois foi pra Espanha, começou lá na China, depois chegou na Itália, foi chegando mais perto, chegou na Espanha, e quando chegou em Portugal foi muito rápido. Fechou tudo, parou tudo, a empresa mandou pra casa, eu fiquei 2 meses em casa. E o custo lá é alto, né? Mas a gente ainda conseguia se manter, porque a empresa pagava 1/3 do salário e o governo pagava os outros 2/3. Então, a gente recebia para ficar em casa. Uhum. Mas eu não aguentava mais ficar em casa. Eu saía todo dia de manhã e à tarde para caminhar. Eu caminhava 2 horas de manhã e 2 horas à tarde, porque eu não... E aí veio a ideia de voltar. Falei, vou voltar, mas o que eu vou fazer? Eu sei fazer é trabalhar em padaria. Eu trabalhei em padaria a vida toda. E a ideia principal era voltar ou comprar uma empresa, uma padaria já em atividade em Maringá, ou montar uma padaria lá. A ideia era voltar para Maringá e não para Umuarama. Entendi. E aí meu pai fez a proposta, falou, eu tô cansado, quero me aposentar, se você não voltar para tocar a empresa, eu vou colocar à venda. E aí eu conversei com a minha esposa, a gente decidiu voltar, e aí a gente voltou para cá e começou a tocar a empresa e graças a Deus tem dado muito certo. E lá em Portugal, você conseguiu aprender alguma coisa de gestão com eles? Ou ficou mais no operacional mesmo? Não, lá foi mais no operacional. Eu tive a oportunidade com
com o patrão que eu tive lá com o Sr. José, de sempre conversar bastante e aprender muito com ele. Mas lá eu atuei mais no operacional. Mas o interessante é que nesses 2 meses que eu fiquei em casa, no período de pandemia, eu tive a oportunidade de estudar muito, cara. Porque assim, antes de ir para lá, a gente aqui sempre atuou muito com distribuição. A gente sempre atendeu muita lanchonete, muita hamburgueria. E a loja era bem simplesinha, a gente não dava muita atenção para a loja, né? O nosso foco era mais distribuição e era o que eu gostava. Eu gostava de vendas, gostava de estar na rua e tal. E o meu foco era esse. Nesses 2 meses que eu passei lá, eu falei, poxa, eu preciso aprender agora sobre operação de loja, sobre a parte do varejo. Eu preciso entender melhor como isso funciona, porque se eu for para Maringá, a minha opção é essa. E eu estudei muito, bastante mesmo. E aí muito do que eu estudei nesse período de 2 meses lá, mais do que eu tinha adquirido de experiência ao longo da vida, foi o que acho que a chave para a gente ter conseguido transformar a empresa como a gente fez nesses últimos 4 anos e meio. Legal, vamos falar dessa transformação. Aí você voltou pro Brasil, ainda em pandemia, né? Ainda em pandemia. E aí você começou a assumir as rédeas do negócio. Isso. E, cara, você fez uma revolução ali, né? Foi. Como que foi esse processo de você pegar um projeto andando e trazer toda essa inovação? Quais foram os impactos positivos, os impactos negativos da época? Porque tudo tem seu lado bom, mas tudo tem seu lado ruim também, né? Sim. Querendo ou não, foi um grande investimento. Quem não conhece, inclusive, vai lá conhecer. É maravilhoso a panificadora. Até depois pode até falar pro pessoal o Instagram para eles acessarem e o endereço. Mas ficou muito bom. Ficou muito bom. Até assim, eu fiquei surpreso quando eu conheci. Porque a gente tá acostumado com panificadoras em bairros mais simples. Sim. E a de vocês está num nível altíssimo, né? Como que foi fazer esse processo de transformação, essa nova cultura no negócio? Tá, isso envolveu toda essa experiência que a gente teve fora. Aqui a gente sempre viajava muito e a minha esposa sempre brincava, falava assim, poxa vida, mas a gente tá de férias ou tá passeando e mesmo assim você quer ir em padaria ainda? Uhum. E com o tempo ela foi acostumando e hoje ela até gosta. E você visitava a padaria para negócio mesmo? Muito. Uhum. Eu ia para aprender. Então eu tava em Maringá, Curitiba, São Paulo, por onde eu fosse, na Espanha, na França, em Portugal, onde eu estava, eu queria visitar o máximo de padarias que eu pudesse para poder aprender alguma coisa. E depois eu aprendi que a gente consegue aprender em qualquer ambiente, até dentro de farmácia, a gente consegue olhar alguma coisa e, opa, isso aqui é bacana para o negócio, faz sentido. Legal. Né? O radar já fica ligado ali. Mas acho que o principal foi isso, né? Foi buscar essa inovação, buscar conhecer, né? Ir para outros lugares fora para conseguir enxergar o que o pessoal estava fazendo de legal, estudar bastante sobre o negócio. E aí despertou uma pergunta que foi a pergunta-chave para a gente fazer a transformação da empresa, que foi o que a gente precisa fazer hoje para garantir que daqui 10 anos a gente está no mercado ainda. Uhum. Essa foi a pergunta central. O que a gente precisa fazer hoje para garantir que daqui 10 anos a gente ainda vai estar atual no mercado? E a partir dessa pergunta foi que surgiu a empresa que está lá hoje. Entendi. Então foi um processo de busca, de aprendizado. Foi um processo muito bacana porque a gente é uma empresa familiar. E aí meu pai e minha mãe tiveram que abrir muito mão da gestão. Como foi essa negociação? Cara, isso foi incrível. Eu até agradeço muito, sou muito grato aos meus pais, né, que eles trabalharam muito e tiveram a condição de trazer o negócio até o ponto de passar ele para mim. Então foi muito trabalho, foi muita luta, eu acompanhei isso de perto e eu sou muito grato a eles por tudo que eles fizeram. E depois pela humildade de ter cedido espaço para mim. Uhum. Porque durante um tempo no passado, às vezes eu e meu pai conflitavam um pouco em relação a isso. Ele não me dava muito espaço. E ele estava certo, eu não tinha ainda, acho que a maturidade para levar o negócio. Uhum. E nessa volta agora em 2020, aos poucos ele foi... Então eu voltei e não assumi a gestão da empresa de cara. Uhum. Foi passando. Fui cuidar do layout da loja, da organização da loja, dos produtos e tudo mais. Depois já fui cuidar da contratação, das compras. Depois fui cuidar do financeiro e ele foi soltando até que soltou de vez e agora se aposentou. Agora só tá você, então. Só. A gente inaugurou a loja no final do ano 2022, né? 2023, verdade. Já estamos em 2025. Outubro de 2023. Em dezembro, ele trabalhou com a gente até dezembro de 2023, aí em janeiro de 2024 ele se aposentou. Entendi. Ele falou, vou tirar uns dias para descansar, aí descansou e falou assim, quer saber de uma coisa? Não vou voltar, não. Uhum. Toca aí, se você precisar da minha ajuda,
Então, às vezes, ele tá lá quase todo dia, às vezes quando eu preciso de alguma coisa ele tá sempre ajudando, tá sempre ativo, mas a gestão mesmo ficou comigo. Qual foi a maior expertise do seu pai que você até hoje leva com você? Cara, trabalho, sempre trabalhou muito, sempre foi muito correto e honesto. Isso é o que eu trago comigo, sabe? Essa força para trabalhar, essa dedicação, esse empenho e a honestidade. Sempre fui muito honesto, muito correto. Legal. Isso eu trago comigo. E lá vocês têm duas vertentes, né, na empresa. Você tem a vertente de atender o atacado, que seria as hamburguerias e tudo mais. Sim. E tem a do varejo, que é atender o público final ali dentro mesmo, as pessoas que vão ali consumir. Qual que é a principal diferença entre um e outro? Ali, a parte do varejo, de atender o cliente na loja, que é o consumidor final, ela envolve outras coisas, né? Então, envolve o ambiente, envolve a exposição do produto. O cliente que procura padaria é um cliente que procura produto fresco. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente está sempre... O que levou a gente a essa transformação, quando a gente voltou de Portugal e começou ali na lojinha pequenininha, foi produto fresco, né? Melhorar o mix e ter produto fresco o dia todo. E um bom atendimento, um atendimento mais próximo. Isso é uma coisa que eu estou batendo bastante ainda dentro da empresa, porque assim, a padaria de bairro ela tem um atendimento mais próximo do que uma padaria de centro, por exemplo. Você conhece a pessoa pelo nome. Exatamente. É essa As essência mesmas que a gente, figuras, né? essência que a gente quer manter. Então o cliente está ali, estatisticamente ele está ali dia sim, dia não. Então a gente conhece o cliente pelo nome, o cliente acaba conhecendo a gente pelo nome também. Então esse atendimento mais próximo faz uma diferença enorme. Então é diferente de você chegar lá e alguém falar bom dia, tudo bem, posso te ajudar? Alguém chegar, oi Rick, bom dia, como é que você tá? Tudo bem, posso te ajudar? Então é diferente. Faz total diferença. Então ali na loja a gente precisa disso, de um atendimento mais próximo, produto fresco, a loja bem abastecida, bem organizada, um ambiente bacana, onde as pessoas queiram estar, queiram ficar. E aí na parte do varejo entra muita questão da qualidade do produto também, porque a gente lida com lanchonetes e hamburguerias, e a confiança do cliente que a gente vai atender o pedido dele da maneira correta, da forma correta, né? Então, imagina o cara ter uma hamburgueria e ele tá contando com aquela entrega ali para ele abrir a hamburgueria dele naquele dia. Então, se não tiver o pão, cara, ele não trabalha. matou Imagina o negócio. a responsabilidade que a gente tem. Uhum. Né? Então, ele precisa confiar de que a gente vai entregar o produto, que vai entregar o produto no horário certo e com a qualidade que ele precisa para poder trabalhar, para poder ganhar o dinheiro dele também. E para quem tem hamburgueria que está nos assistindo aí hoje, quais são as opções de pães que vocês têm para hamburgueria? Para hamburgueria, a gente tem o brioche, né? No É o carro-chefe? É o carro-chefe, é o brioche, né? No aro 11, 12, 13, aí varia muito de empresa para empresa, né? Mas esse geralmente é o padrão. E a gente tem os pães para lanchonete também, para fazer prensado, que esse foi o que levou a gente aí desde o começo. O brioche é um pouco mais recente, é de 4 anos para cá que a gente trouxe ele para a empresa. Agora, o pão para x-salada, o pão para hot dog, esses pães eram o nosso sustento no passado, né? E esse ainda continua, a gente continua vendendo bastante ainda. Aqui na cidade e para fora da cidade. A gente tem clientes que vêm de fora para buscar também. Nossa, que legal. Tem. E aí, é sempre fresco? Sempre fresco. Faz todo dia, todo dia, todo dia. Então, o cliente que pega esse pão para lanchonete ou hamburgueria, às vezes ele vai pegar o pão no máximo no segundo dia. Às vezes a gente produziu hoje, ele vai pegar no máximo o pão amanhã. Mas às vezes ele pega no dia ou no dia seguinte. A gente trabalha para estar sempre o mais fresco possível. E hoje, dentro do seu negócio, quais são as principais dificuldades? Eu sei que tem várias, né? Às vezes tem dificuldade de contratação, tem dificuldades de dosar estoque, talvez. Quais são as principais dificuldades dentro do varejo ali, da parte do cliente final mesmo, consumidor final? Cara, a dificuldade de contratação, acho que ela é unânime, né? Nossa senhora, nem me fale. Mas a gente está buscando vencer, tá buscando criar meios para isso, estratégias para isso, criar processo para melhorar essa questão da contratação, para a gente ser mais ágil e mais assertivo. Agora, no nosso caso, que cresceu bastante, e a gente cresceu bastante, cresceu rápido, uma coisa que tem sido um desafio é organizar os processos. Então, esse é um grande desafio, porque padaria a gente fala de um negócio que é indústria, comércio e serviço. Né? Então, a gente tem o setor de
de panificação, confeitaria, cozinha, entregas, venda externa, atendimento de loja, parte financeira, administrativa. Então, é bastante coisa para conseguir. Quando eu voltei, nós tínhamos 6 colaboradores, hoje a gente tem 26, se eu não tiver... Nossa! enganado. Até ia ser minha próxima pergunta. Quando você começou a assumir pro que é hoje, quantos por cento mais ou menos de aumento você já conseguiu? Você fala em faturamento? É. De loja? É. 1000%. Nossa. Nossa. Você levou muito o negócio. Que legal, cara. Que De legal. loja, Parabéns. De loja, sim. De loja, Parabéns. sim. A gente tem essa área de distribuição, né? Aham. A gente, durante esses 5 anos, não focou muito na distribuição. A gente só Focou manteve. na loja. A gente tem um projeto para 2027, Uhum. de aí sim focar na distribuição, com desmembrar o negócio. Uhum. Continuar tendo um negócio ali da padaria, do varejo, e aí ter uma indústria de pães para daí atender não só a cidade, mas também atender fora regionalmente, enfim, quem sabe para fora do estado. E pro nível industrial mesmo. Exatamente. A gente Legal. tem esse projeto para 2027. Vamos trabalhar para fazer acontecer. Que Mas legal. falando de loja, cara, foi um crescimento, foi incrível. E é bom, você deve estar no processo de reestruturação, né? Porque 26 colaboradores nesse curto período de tempo é muita coisa. Como que você se viu saindo do operacional e ficando mais na gestão? Como que é, assim, os cuidados que você teve que ter para, ao mesmo tempo, você sair de uma coisa que você consegue entregar qualidade, confiar em alguém para continuar entregando essa qualidade e ir para outro processo? Que eu acho que esse é o maior desafio, né? Você sabe fazer aquilo, mas agora eu preciso confiar que outra pessoa vai fazer e ir para um outro lugar para... Senão não expande também. Exatamente. Se eu quisesse segurar tudo, ia acabar virando um gargalo para a empresa ia deixar de crescer. Então uma coisa que eu tive que aprender foi abrir mão, né? E esse é um processo um pouco doloroso, porque às vezes tem algumas coisas que a gente faz muito bem e quer continuar fazendo, né? A gente estava falando antes ali sobre estar na loja, atender o cliente, ter esse contato com o cliente, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas hoje em dia praticamente ninguém me vê na loja, é raro me ver na loja, eu estou mais na retaguarda lá. Então estou fazendo o que precisa ser feito e não só aquilo que eu gosto de fazer. Uhum. E o grande desafio é encontrar as pessoas que queiram realmente fazer o que precisa ser feito, né? Que entendam a nossa missão, essa cultura, e treinar essas pessoas e depois no dia a dia a gente supervisionar, a gente acompanhar esse trabalho. Porque como são várias áreas, tem vários detalhes no dia que tem que cuidar, eu confesso que hoje em dia eu não consigo cuidar de todos pessoalmente. Uhum. Então tem que... Já teve que formar líderes. A gente tem. No passado a gente não tinha nenhum, era meu pai e minha mãe, depois só eu e minha esposa. Hoje a gente tem um encarregado geral, encarregado de panificação, encarregado de confeitaria, tem 2 encarregadas de atendimento de loja, da manhã e da tarde. Então tem uma moça que me ajuda no administrativo, então... Lá são 2 turnos? Basicamente são 2. Uhum. Antes a gente tinha o turno da noite, quando a gente fez a ampliação, fez a reforma, a gente parou com o turno da noite. Agora eu tô pensando em voltar com o turno da noite para melhorar um pouco mais a qualidade e o abastecimento dos produtos de loja. Uhum. É um padeiro ali trabalhando na parte da noite para produzir tudo durante a madrugada, para que quando chegue de manhã a gente esteja com a loja bem abastecida e com produto fresco. Uhum. Esse foi um desafio que a gente encontrou e vai tentar solucionar dessa forma. Agora o desafio é encontrar o pessoal para trabalhar à noite. Uhum. Esse é um desafio, a gente vamos conseguir. E o William, nesse processo todo, você teve um estudo muito grande ali na pandemia, mas com certeza você teve que fazer muito mais estudos para poder ir para gestão. Teve alguma coisa que te ajudou muito nesse ponto ou não? Foi feeling mesmo, foi sentindo a necessidade... Da gestão? Foi estudar, cara, foi buscar o conhecimento. Uhum. Então fiz muitos cursos, li muito livro, assisti muita palestra, muito vídeo, sempre buscando aprender algo para conseguir implementar na empresa. Uhum. Então até hoje ainda estou sempre buscando alguma coisa nova, alguma coisa que vai conseguir fazer a gente melhorar ali a gestão da empresa. E quantos produtos mais ou menos você tem no mix? A pasta de 900. Nossa. Eu não sei exatamente o número, mas pasta de 900, porque sempre está saindo entrando produto novo e saindo alguns produtos que já não estão performando tanto. E essa seleção dos produtos, é você que faz ainda ou tem alguém que faz? Essa sou eu. E você que fala qual produto que insere, qual que tira? Minha esposa me ajuda muito também. Uhum.
ela tem esse feeling também para produto e tudo. Então ela me ajuda bastante. Aham. E vocês usam o quê? Números para tomar decisão? Números, basicamente números. Aham. O que vende, o que não vende? Exatamente. Te dá olha o que tá vendendo, o que não vende, e aí vai tomando as decisões, o que precisa ser substituído, ou busca alguma novidade fora, alguma coisa nova, alguma tendência. Uhum. É isso que a gente faz. Quais são os produtos que não pode faltar numa panificadora, que é o carro-chefe de entrada para o cliente conhecer o negócio e fidelizar? Cara, pão francês ainda é o produto Uhum. principal acho que de toda panificadora, né? Principalmente panificadora de bairro igual a nossa. Pão de queijo é uma coisa incrível que vende pão de queijo também. A gente teve a oportunidade de participar de uma consultoria de um pessoal de Minas Gerais. Então lá é a terra do pão de queijo, né? Uhum. E eles falaram que ficaram assustados em ver a quantidade que a gente consome de pão de queijo aqui no Paraná. Então vende muito pão de queijo, ainda é muito. Café preto? Café, cara. O café, o pãozinho na chapa com manteiga, falando ali do serviço de mesa. Bauru, né? O Bauru. Então, assim. Mas o principal, pão francês, pão de queijo. E aí depois entra essa parte de confeitaria mais seca, mais caseira, cueca virada, bolo seco, esse bolinho de sabor, né? Uhum. Então tem bastante coisa aqui. Esses acho que são os principais. Para quem tá querendo empreender, William, qual que é o que você falaria para a pessoa fazer por primeiro? Quais são os primeiros passos que ela tem que ter? Cara, primeiro é a vontade, né, de empreender e depois buscar conhecimento. E que faz total diferença. Uhum. É de você iniciar um negócio só com a vontade e sem conhecimento e de você, além de ter essa vontade, buscar o conhecimento para poder fazer da forma correta. Se encurta muito a jornada e diminui muito os desafios, vamos dizer assim. Principalmente o estresse, né? Exatamente. Falar em estresse, qual que é os principais desafios de ter uma empresa familiar? Assim, quais são os cuidados que tem que ter para não entrar nos conflitos pessoais? Quais são as vantagens também? Porque tem as vantagens também. Cara, é assim, hoje lá na empresa, participando ativamente da empresa, só tem eu. Uhum. A tua esposa também já não tá participando? A gente tá com uma bebezinha, né, de 1 ano e 7 meses, então ela se afastou um pouco mais agora, ela começou a voltar, então na parte da tarde ela tá um pouco mais com a gente ali, Uhum. né, mas envolvido 100% na gestão da empresa, hoje só eu. No passado, por falta de conhecimento, a gente tinha muito conflito, muito, né? E aí o que virou esse jogo foi realmente buscar esse conhecimento, principalmente pessoal, buscar o desenvolvimento pessoal. Isso fez total diferença. Então hoje a gente tem até um motivo de orgulho, porque no passado a gente tinha muito conflito. A gente sabe que empresas familiares geralmente têm muito conflito, né? É complicado. E a gente ali hoje em dia, cara, não é conflito zero. Que legal. Zero. Soube separar tudo. Zero. Então, assim, mas o principal de tudo é buscar esse autodesenvolvimento, conhecimento e respeitar. Eu respeito. Entender os limites, deixar os limites bem claros para todo mundo, né? E o respeito. Uhum. Então, lá hoje em dia, graças a Deus, os colaboradores não presenciam nenhum tipo de discussão, de estresse ou de barraco que às vezes a gente vê acontecer em empresas familiares, porque a gente deixou os limites muito bem claros e tem um respeito muito grande. E também acredito que o conflito de decisor, né? Eu vou dar um exemplo aqui da minha própria história, que minha esposa trabalha comigo. Inclusive, quero entrevistar ela para entender o ponto de vista dela. Olha que interessante, eu quero entrevistar ela para entender o ponto de vista dela. Porque a gente soube separar tão bem a ponto de, em casa, a gente se comunica sobre coisas da vida, pessoais, e na empresa, coisas da empresa. Legal. Mas a parte dela, da gestão dela, eu não me envolvo, não me intrometo. Uhum. E a minha parte, ela também não se envolve, não se intromete, a não ser que eu peça opinião. Então, a gente dividiu muito essa característica. Mas uma coisa que dava muito conflito no início era de decisão. Então, por exemplo, a pessoa chegava e perguntava para ela, posso fazer isso? E às vezes era competente ao meu setor. E aí ela falava, pode por mim. Então, tipo, por mim. Uhum. Mas a decisão era minha. Sim. E aí a pessoa fazia. Aí depois eu não concordava, a pessoa fala, mas eu falei que a tua esposa ela também não é dona?
Então isso, eu acho que era a principal confusão, principalmente no negócio familiar. Sim. Porque a pessoa não sabe quem que manda, quem que é o dono, quem que é o responsável daquele setor. Então hoje isso é muito mais claro aqui dentro da nossa empresa. Então, Legal. meu setor já deixa claro, ó, decisões são minhas, lá decisões são dela. E se precisar fazer uma coisa em conjunto, a gente vai tomar decisão em conjunto. Mas não tem mais essa... né? Imagina o padeiro chegar na tua esposa, ó, preciso comprar mais isso, posso? Aí ela fala, pode, aí você não concorda. Então Exatamente. esse estresse eu tive aqui. Não sei se você passou por isso lá. A gente passou também, por isso que eu te disse a parte de deixar muito bem claro os limites, né? Aham. Então, primeiro que para cada setor ou para dentro da empresa precisa ter uma pessoa que toma decisão. Isso tem que estar muito bem claro para todas as outras que estão envolvidas ali, né? Então eu busco sempre ouvir todo mundo, né? Meu pai é um baita conselheiro, a minha esposa também, eu ouço muito ela nas decisões, mas a decisão final, quando envolve o negócio como um todo, sempre é minha. Então isso ficou muito bem claro para todo mundo. Legal. Então tem funcionado bem. E quando tem essa questão de assuntos que são pertinentes a ela ou a mim, aí isso é muito controlar o impulso também, né? Uhum. Porque às vezes eu questiono alguma coisa e falo assim, olha, isso aqui, a pessoa fala assim, isso aqui foi a Jaciara que pediu para ser feito assim. Por mais que eu não concorde, eu falo, ok, tudo bem. E não falo mais nada. Uhum. Aí eu vou e converso com ela. Falo, ó, acho que a gente podia fazer diferente. Resolve no off. Exatamente, acho que a gente podia fazer diferente. Entendi. E aí, com Tanto ela a mesma né? coisa. Exatamente. Credibiliza Exatamente. a decisão dela, a opinião dela. Exatamente. Entendi. Então, mas isso passa um pouco por controlar o impulso, porque às vezes no impulso ou na falta de conhecimento ou de sabedoria, a gente tende a falar ou criticar ou coisa do tipo, então isso é uma coisa que eu controlo muito, para que não aconteça. Sabedoria. Exatamente. Ô William, e como que é o investimento no setor de tecnologia no seu negócio? Ele é muito importante, ele ajuda nos custos, na eficiência, na qualidade. Como que você enxerga isso? Ajuda bastante, tá? Com essa dificuldade que a gente tem de mão de obra, principalmente com mão de obra mais técnica, falando da parte de panificação, confeitaria e tudo mais, a gente tem que procurar sempre estar investindo mais em equipamentos que tragam mais padronização, mais qualidade, uma produtividade melhor, que tragam mais qualidade de vida também para as pessoas que estão envolvidas no processo, né, para os colaboradores. Então é muito importante. A gente falou sobre criar uma indústria de panificação, a gente já tem o projeto ali, o layout dos equipamentos que a gente pretende trabalhar. Uhum. E, cara, é fantástico, né? Isso vai gerar uma qualidade de vida para o nosso colaborador imensa. Porque a gente faz muito pão para lanche e é praticamente tudo feito manualmente. Uhum. Quando a gente virar para essa nova fase, é tudo máquina que vai fazer, então isso gera um desgaste bem menor para eles. Então, quer dizer, melhora a produtividade, melhora a qualidade e dá mais qualidade do produto e dá mais qualidade de vida também para o colaborador. Entendi. É importante. E na parte do atendimento, tudo que tem surgido agora de tecnologia, com inteligência artificial, com essas novas plataformas, tudo isso colabora demais. A gente até 3 anos atrás, 3 anos e pouco, não trabalhava com delivery, né? E hoje em dia a gente trabalha com delivery. Então foi mais uma tecnologia, uma ferramenta que colaborou muito, que veio ajudar muito. O que a gente vende no delivery hoje é o que a gente vendia na loja antiga. Nossa, cara, que legal. Você conseguiu atingir esse patamar de faturamento. Exatamente. Que legal. O delivery hoje é uma comodidade, principalmente. Vou dar um exemplo nosso aqui, ó, do podcast. Já vou até aproveitar e já vou falar dos nossos patrocinadores. Nosso patrocinador aí do Coffee, ó. Com todo respeito a Paladar, mas é o Vinícius Bortolin lá do Cláudia Boas Doces Salgados. Inclusive, fica à vontade aí, tá? Obrigado. O momento que você quiser, pode consumir. E o nosso também amigo Diego Mota, da Mota iPhones, ele que trabalha com toda a linha Apple. Tudo que você precisar da linha Apple, cara, ele tem. E assim, o atendimento dele é muito diferenciado, porque muitas vezes você vai comprar um aparelho numa loja e você sai de lá, chega em casa e tem que configurar tudo. Passar seus dados de um celular para o outro e tal, aí perde senha, perde conta, vira aquele estresse. Lá no Mota, não. Ele faz tudo para você. Então você leva seu aparelho, vai pagar o mesmo preço praticamente com o concorrente. Sim. E ele vai fazer toda a transição dos dados. Cara, isso é uma mão na roda. Você sai de lá com seu aparelho novo, funcionando, com todas as contas já habilitadas. Então ele tem um atendimento bem diferenciado. Então, valeu Mota aí pelo patrocínio. E a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, ela trabalha muito em cima de posicionamento. Então, aquele empresário que assim,
posicionar, quer transmitir uma imagem diferente, né, através do seu visual. O Leonardo lá da Filato Bene, ele que faz esse trabalho. Ele é um cara excepcional. Você já comprou lá, né? A gente estava conversando aqui. Então, assim, a Filato Bene é muito interessante para... um show de bola no atendimento e na qualidade dos produtos. É, cara, referente de loja masculina. Eu pego, até quando passo propaganda dele, eu olho os caras que compram lá, são todos amigos nossos. E realmente dá uma diferença muito grande antes e depois de se vestir lá com o pessoal da Filato. Mas, meu irmão, a gente estava aqui falando sobre tecnologia, atendimento e tudo mais, mas muitas coisas eu vejo que a tecnologia ela atrapalha e muitas coisas eu vejo que ela beneficia. Certo. Tem alguma tecnologia que já atrapalhou você? Cara, que eu me lembre, não. Não. De momento, não. Todas foram benéficas? Todas foram. Algum processo que você automatizou, que perdeu qualidade, que o cliente sentiu, aí você falou, não, isso aqui eu vou ter que voltar? Tá, teve uma. O autoatendimento pro delivery. A gente tentou implementar o autoatendimento. Bot. O bot, exatamente. E só o autoatendimento, e não funcionou. Então a gente teve que mesclar. Que ter os dois. Ter o atendimento Tem a pessoa que gosta, né, do bot, ainda, mas a maioria ainda... Exatamente. Eu gosto. Eu gosto de ir lá... Praticidade. Exatamente. É rápido, prático e pronto. Mas tem gente que ainda prefere esse contato humano, quer tirar dúvidas e tudo mais. Então, nesse ponto, a gente avançou um pouquinho, depois teve que dar um passo para trás para... Na verdade, não um passo para trás, é só ajustar ali a necessidade do cliente, né? É que às vezes a mudança é muito drástica, né? Exato. O cliente já estava acostumado com esse atendimento, aí criou uma cultura muito brusca de repente. Eu vi isso no shopping, cara, acontecer. Eu via que a fila do autoatendimento era pequena e a fila do balcão ali era gigante. Eu olhava para minha esposa, eu falava, será que a gente tá no lugar certo? Porque eu sou do autoatendimento, eu vou lá, eu já pago ali na máquina mesmo e pronto. Eu até achei que tava errado. Eu falei, cara, será que eu tô indo na fila aqui só por acompanhar a manada? E aí eu fui lá, me autoatendi e eu percebi que realmente a galera talvez tenha essa dificuldade. Sim. Então isso é importante. Que bom que você tomou essa decisão de voltar, recuar e ajustar, porque tem empresas que às vezes não percebe. E aí perde muito cliente. E a gente tende se não tomar cuidado, a transformar coisas dentro do negócio que fazem sentido pra gente, mas a gente tem que sempre pensar no nosso cliente, né? Então, para mim, é muito bacana, é muito legal eu chegar lá e fazer o autoatendimento. Eu gosto, mas nem todo mundo gosta. Né? E há momentos que a gente prefere um atendimento também mais humanizado, né? Então, tem que saber dosar isso aí. Ô, William, quando a gente volta lá no passado, aquele William de 8 anos que começou ajudando seu pai, você imaginou que você ia chegar onde você chegou? Cara, não, da forma que foi, não. Não. Eu sempre sonhei muito, sempre fui muito visionário, sempre já tive outros negócios fora a empresa, fora a Paladar, mas não imaginava que fosse ser como foi, principalmente os últimos 4, 5 anos. Então não dava para imaginar. Que legal. Foi muito bacana. E vendo onde você chegou hoje, você consegue ter novas visões do futuro? Você pensa, além da indústria, em mais alguma expansão, alguma coisa nesse sentido? Consigo. Tem algumas ideias ainda para o futuro. E quando você decidiu ampliar ali, por que no bairro? Teve algum motivo especial ou não? Cara, essa pergunta, quando a gente inaugurou, foi a pergunta que eu mais ouvi. Né? Teve pessoa que foi incisiva. Por que você abriu no bairro, cara? Você tinha que estar aberto no centro. Como assim, né? E a resposta sempre foi a mesma. A gente estava ali há praticamente 30 anos, né? Foi aquele pessoal ali que era o nosso cliente do dia a dia que ajudou a gente a chegar naquele nível. E a gente achou justo honrar essa galera que estava com a gente durante esses 30 anos ali, né? E abrir a padaria no bairro. E outra porque há muito tempo eu já tinha enxergado essa questão da regionalização dentro das cidades. Então a gente vai para os grandes centros, toda cidade um pouco maior, ela tem lá os centros comerciais regionais dos bairros, né? Então o Moarama também está sendo assim hoje. Quase todo bairro que você vai tem farmácia, tem supermercado. Tá ficando autossustentável, exatamente, né? Do ecossistema, né? Exatamente. Tem Maringá, uma agência bancária. Nossa, ficou muito claro isso lá em Maringá. Exatamente. Então, foi isso para honrar essa galera que estava com a gente os 30 anos junto ali, né? E também porque a gente enxergou esse potencial de estar no bairro e porque o Moarama também é uma cidade, entre aspas, pequena. Do centro da cidade até onde a gente está ali, são acho que 1.200 metros, se eu não me engano. Então, 5 minutinhos de carro, então é perto, a gente está no entorno do centro, né? Sim.
E outra porque a gente também precisava aprender, tá? E a região daquele lado expandiu muito, né? Aqueles Bastante. bairros que abriram novos ali, nossa, expandiu muito. Exatamente. Ainda tem muito para crescer ali aquela região. E outra que é um aprendizado. A gente saiu de uma realidade e foi para uma outra totalmente diferente. Então a gente ainda está num processo de aprendizado, né? Uhum, Então a gente fala, cara, você não vai montar uma no centro? Eu falo, quem sabe pro futuro, né? uhum. Ou outro em outro Vamos- bairro. Ou outro em outro bairro. Porque assim, a minha visão, quando a gente montou, era assim, eu falei assim, cara, em Umuarama ainda cabe mais umas 3 ou 4 na região do Estratégico. entorno estratégico, no entorno Uhum. do centro. Então, quem sabe aquela ali não é a primeira, é o modelo, o piloto, para a gente organizar o processo, organizar a operação da forma correta e quem sabe para próximas, para outras unidades. Entendi, Mas isso aí é só o futuro que vai. entendi. Meu irmão, como que você equilibra sua fé, família e os negócios que exigem tanta velocidade assim hoje em dia? Desafio, né, cara? Desafio. Como que você faz essa gestão de tempo? Equilibrar, eu não sei se é possível equilibrar, mas em questão de tempo. Porque de 4, 5 anos para cá eu passo muito tempo trabalhando. Uhum. O que eu aprendi foi a entregar intensidade nos momentos que eu tô com a minha família ou nos meus momentos de fé ali, né? Então, esse acho que é a palavra-chave, é estar presente. Então, no momento que eu tô com a minha família, é me desligar do trabalho e estar 100% presente com eles. Né? E aproveitar toda a oportunidade, todo momento que eu tenho, a oportunidade que eu tenho de estar junto com eles, para poder estar junto com eles. Uhum. E a questão espiritual cara, é o primordial, né? O princípio de tudo. É já começar pela manhã com um exercício de gratidão, né? E sempre faço as minhas orações e para poder ir para o dia mais preparado Uhum. para os desafios. Mas equilibrar, eu acho que nessa fase, ainda mais nessa fase que a gente tá acelerando muito, cara, profissionalmente Ainda não é uma equilibrar. realidade. Não, ainda não, ainda não. Ô, William, e a sua jornada ela é bem extensa, né, cara? Que horas que você começa, que horas que você finaliza? Ó, eu já tive uma jornada bem mais elástica, vamos dizer assim, né? Teve fase de eu começar todos os dias às 5 da manhã e parar às 10, 11 da noite, direto, almoçar na empresa e tudo mais. Hoje em dia ainda tem os dias que eu estico bastante, 12, 14, 16 horas, dependendo do dia. Mas eu não tenho mais aquela obrigação de estar todo dia bem cedinho na empresa, porque tem a equipe que já Tá pronto? que já tá pronta, que toma conta de tudo muito bem lá. E nem de ficar até muito tarde, porque também tem a equipe ali que acaba ajudando. Então, varia ali meu turno de trabalho entre das 6 da manhã às 8 da noite, mais ou menos, Ainda assim. ainda assim ainda é esticada. Mas ainda consigo sair para almoçar. Tem fase que não, tem fase que eu preciso ficar na empresa para sair para almoçar. Tem dias que eu consigo sair mais cedo, tem dias que eu entro mais tarde. Né? Mas é basicamente aí das. Isso depois de alguns anos de empresa, né? Exatamente. Para quem pensa em iniciar o seu próprio negócio aí, que vive um padrão CLT de 8 horas por dia, dá uma diferença ou não? Cara, se for montar um negócio pensando que vai trabalhar menos, eu aconselho não começar, não empreender. Porque acaba trabalhando mais. É uma entrega inteira de energia, né, cara? Você entrega sua energia, você entrega tudo Exatamente. no negócio. Para quem tá afim de fazer a coisa para valer, acaba não tendo dia e horário. É claro que a gente tem que se organizar, porque tem a parte pessoal, né, física, tem família, tem a parte espiritual, que a gente não pode deixar de lado, mas é uma entrega gigante. Uma entrega gigante. Que legal, cara. Qual que é o valor que você nunca negociaria, mesmo com uma oportunidade muito tentadora? Qual o valor? É. Cara, são vários valores, né, que eu não negocio. Nunca é inegociável, assim, ó. Fala, cara, esse aqui é um princípio meu, valor meu e pronto. A família não negocio, né? A minha parte espiritual, a minha fé, né, em Deus, em Jesus, eu não negocio. E não negocio, cara, a minha vontade de empreender, de fazer. Porque eu já tentei ser CLT e não dá, cara. Não foi o caminho. Não dá. Eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu preciso estar ativo, eu preciso estar criando alguma coisa. Enfim, essa, entre aspas, a monotonia não dá. Eu gosto do desafio.
E qual foi a principal diferença que você percebeu de CLT para empresário? Cara, a oportunidade de criar coisas novas, né? Nas oportunidades que eu tive, eu não tive, nas empresas que eu não tive muito espaço para criar coisas novas. Foram experiências positivas, bacanas, né? Mas isso o limite de criação, o limite de tempo para trabalhar, o limite, a perspectiva de ganho, isso não. Antes limitava e agora Não, você sabe que depende só do exato. Eu sempre, seu por conhecimento, isso que eu fui. estratégia, Uma das energia. coisas que me motivou a trabalhar com venda também, eu sempre gostei Uhum, de ganhar de acordo com aquilo que eu entrego, uhum. né? De acordo com a minha capacidade, com a minha entrega, com a minha vontade. Então, eu nunca gostei de ficar esperando. Sempre gostei de ir atrás. Entendi. Como que você gostaria de ser lembrado por quem nunca te conheceu? Cara, um cara que gosta muito de empreender, um cara que ama a família. Eu amo estar com a minha família, amo a minha família. Um cristão, né? E esse cara que gosta de pegar onde não existe nada e criar algo novo e aquilo que as pessoas achavam que era impossível fazer acontecer, enfim. E você fez isso, cara? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma panificadora tão bonita num bairro. De verdade mesmo. Cara, Você fez uma coisa que eu acho que quebrou um paradigma, né? foi. A galera não tinha coragem. É, E depois que você fez isso, eu percebi que os negócios em torno começou a ficar moderno, ficar bonito, né? Eu vi barbearias ficando astronômica ali perto. legal. Né? Até um abraço pra barbearia Gouveia lá. Cara, ficou maravilhosa a barbearia dele. Sim. E são barbearias que você só vê em grandes centros, né? E ele fez isso afastado. Então achei super legal. Talvez isso ajudou a galera a ter coragem de investir no próprio negócio estando no bairro, né? Uhum. Porque às vezes a gente tem aquele mito de que eu preciso estar no centro para poder fazer algo bonito, algo moderno, algo, né? E não precisa, né? A gente pode fazer onde a gente tiver, com o que a gente tiver. E que bom que isso tem incentivado a galera. Hoje mesmo tem uma pessoa vindo de Goiorê, que Uhum. entrou em contato comigo, ela tem uma padaria lá em Goiorê, e falou assim, ó, tô indo aí pra conhecer a tua padaria, a gente vai ampliar, vai reformar e tal. Ele é bairro também? Não sei, eu não conversei com ela mais detalhes, não sei se é bairro ou se é centro. Uhum. Mas é numa cidade que é um pouco menor que a nossa e ela tá buscando fazer esse investimento, essa expansão e tal. Então é bacana, é legal ver isso aí. Lá em Portugal isso é comum ou não? As padarias de lá, cara, são... Você diz em relação a bairro, a estarem Uhum. no bairro, é difícil você encontrar uma padaria lá que não seja muito bem montada. Uhum. Puxando pela memória agora, até as do bairro, as que tinham próximo onde a gente morava, eram padarias muito boas, muito bem montadas. Menores, proporcionalmente menores, espaços menores, mas assim, muito bem, estrutura muito boa, variedade de produtos, enfim. Uhum. Cara, pra padaria Portugal é top demais. Me fala um hábito pequeno que traz um resultado muito grande. Um hábito muito pequeno que traz um resultado muito grande. Cara, perseverar. Perseverar tem que ser um hábito. Uhum. Tá? O persistir, o acreditar. Isso pra gente ali gerou um... Era impossível olhar para o que a gente tinha e imaginar o que a gente fez. Uhum. E por várias vezes eu tinha que olhar quando batia aquele desânimo e falar assim, tá, vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem agora para ter condição de fazer alguma coisa ainda melhor, né? E várias vezes eu repetia para mim, feito é melhor do que o perfeito. Então, acho que esse perseverar, esse persistir é um hábito que leva a resultados muito grandes. Tem alguém que você se espelha, assim, que você acompanha, que você segue, você assiste vídeo, que te inspira? Tem alguma pessoa em específico? Cara, tem bastante, hein? Acho que para cada fase ali de profissional, pessoal, sempre tem alguma pessoa que vai acabar virando uma referência, que a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? Falando de rede social, falando de empresa e tudo, tem... Cara, tem bastante gente. Eu sempre gostei de aprender, eu sempre procurei aprender muito com os caras da Ambev. Uhum. Eu sempre ouvi muito o Paulo Lema. Jorge Paulo Lema. Uhum. Eu sempre ouvi muito o professor Vicente Falcone, que foi um cara que ajudou eles a estruturar em todos os negócios e tudo mais. Então, e tem muitos outros. Legal. Mas esse eu gosto bastante.
Tem algum momento que você se sentiu orgulhoso por ter dito não? Orgulhoso por ter dito não. Que foi um não positivo? Aquele não que te fez crescer? Não lembro de nenhum agora assim tão impactante. Aquele que você falou assim, cara, a pessoa te encheu de ideia e opinião e você falou assim, não, é isso aqui, eu vou seguir isso aqui. E você se sentiu orgulhoso. Falou, cara, não, eu confiei no meu instinto, confiei no meu feeling e funcionou. Se eu tivesse ouvido, talvez Não tivesse acontecido. Porque na minha vida isso aí acontece sempre. diariamente, praticamente. Sempre. É o que eu mais escuto. Ah, cara, e aí? Esse negócio do digital, revista, sei o quê. É o que eu mais escuto. Eu falo, cara, quanto mais digital pra mim, melhor. Porque daí todo mundo vira todo mundo no digital e aí não tem mais graça nenhuma, porque daí tá todo mundo lá e pra pessoa se destacar, ela tem que vir pra cá. Sim. Então é o tipo de não que pra mim fez sentido. Porque eu falava não. Que a galera falava, investe no digital. Eu falei, não. O meu negócio é isso aqui, eu sou bom nisso aqui. Cara, um dos nãos foi dizer não para outros negócios, outras oportunidades. Agora, ao longo desses últimos 4 anos, apareceram, entre aspas, muitas oportunidades de outros negócios. Me ofereceram outras empresas para comprar ou para participar de outros projetos. E eu me orgulho de ter dito não e focado ali na empresa. Legal. Isso é Você uma não das podia coisas desfalcar, né? Exato. Atenção, né? Principalmente seu tempo. Cara, apareceu um negócio pra mim que era uma oportunidade incrível. E aí, parando com calma, analisando, buscando conselho de outras pessoas com mais sabedoria, a gente descobriu que ia ser só uma distração. Então, desse não eu me orgulho. Qual que foi a coisa que mais te emocionou no ambiente de trabalho? Que mais me emocionou? Cara, o que mais me emociona de verdade é ver as pessoas felizes. Tá? Tanto os colaboradores quanto os clientes. Ver no rosto deles a satisfação ali de ter conseguido encontrar aquilo que eles estavam buscando como consumidor, ou de estar participando de um ambiente de trabalho que seja saudável, né? Que seja muitas vezes diferente da realidade da maior parte das padarias, porque padaria, por natureza, é um ambiente estressado. E uma padaria que cresce igual a gente cresceu rápido, mais estressado ainda. E um dos valores que a gente tem é manter um bom ambiente de trabalho. Então, enxergar a felicidade das pessoas é uma coisa que me emociona bastante. Tá ali no dia a dia da loja, quando eu tenho a oportunidade de estar ali e sentir isso me emociona. Já teve um momento que você aprendeu com clientes? A gente sempre aprende. Sempre aprende. A gente aprende se parar para tá mesmo ali presente, a gente aprende em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? De qualquer nível, dependendo de qualquer situação, a gente acaba aprendendo. O problema é que às vezes a gente tá tão envolvido com as coisas do dia a dia, com a preocupação, que às vezes não tá ali no momento para perceber tudo isso, né? Mas já aprendi sim com clientes bastante. Eu sempre gostei muito de falar com a galera mais velha. Não sei por que isso aí, mas eu tenho muito cliente Sabedoria, né? Com mais idade e tal. Eu gosto de parar e ouvir e aprender. Então, isso é bacana. Cara, até eu tive uma experiência bem legal aqui na empresa. Tem 16 anos nossa empresa, não é tão antiga igual a de vocês, mas nesses 16 anos eu nunca tinha passado por isso. Eu fui visitar uma pessoa que ela me pediu a visita, e ela, uma empresa de bairro também. E, cara, cheguei lá, atendi, a pessoa foi perfeita comigo, um atendimento surreal. Eu sempre entrego o mesmo atendimento, independente se é uma manicure, um barbeiro ou até um alto escalão. Pra mim, eu atendo todo mundo igual. Eu sempre tive essa cultura que cliente é cliente e pronto. E aí, cara, na hora de ir embora, essa mulher pegou na minha mão e falou assim: posso orar por você? Cara, nossa, cara, eu derreti aquele momento. Aí ela fez a oração, a gente orou junto e tal. E aí a gente fechou o negócio. Tipo, eu fui embora, depois ela mandou mensagem, a gente fechou o negócio. E agora, toda vez que ela vem aqui, a gente ora, cara. Eu falei, cara, isso pra mim foi surreal. Eu nunca tinha passado por isso em 16 anos. Isso me marcou tanto que mesmo que ela não tivesse fechado comigo, porque, cara, eu saí de lá, aí eu mandei um áudio pra minha esposa, falei, cara, ela orou comigo. Tipo, meu dia mudou, fiquei muito mais leve, foi muito mais gostoso. E vira e mexe, quando ela manda mensagem, eu tenho um prazer de ouvir.
E ela sabe o que eu tô falando, quem que é. E até hoje, cara, ela vem aqui, na hora que faz os trabalhos, ela ora. E assim, não só comigo, com quem envolve nos projetos também. Né? Então, Sim. é sensacional. Isso daí foi uma coisa que mudou pra mim bastante. Me emocionou muito aqui na empresa, porque às vezes a gente tá tão na correria e a gente ora tão sozinho. Sim, E ali eu falei, cara, não precisa orar sozinho. sim. Né? E ela orou comigo lá, e quando ela vem pra cá, a gente ora junto, e é oração mesmo, tipo, não é, vou fazer só porque é minha cliente. Não, cara, foi real. E a importância de não de orar com outras pessoas, né? Porque É. onde dois ou mais estiverem reunidos em meu Sim, nome. cara. E o mais incrível, assim, pra contextualizar, pra quem está nos assistindo entender o sentimento. Uma pessoa que eu nunca vi, cara. Uma pessoa que eu não tinha afinidade, não conhecia. Foi o primeiro atendimento, tipo, foi a minha oração. Ela sentiu Nossa, e de foi muito fazer aquela gostoso, oração. assim, foi muito saudável, foi muito enérgico, assim. Eu falei, caramba, cara, tipo, uma por admirar o nível de fé dela, porque no mundo polarizado as pessoas têm muito medo De expor de se expor, de falar que Sim. tem fé, que acredita em Deus e tal. Sim. E lógico que ela me pediu se podia orar comigo, né? E aí, Foi então, respeitosa, ela né? respeitou tudo mais. Mas, cara, foi muito interessante. Independente de religião, né? Eu nem sei qual que é a religião dela até hoje, nunca nem perguntei, mas foi tão gostoso que aquilo lá me marcou. Que legal. Então, pra mim, foi um momento ímpar aqui dentro da empresa. Você falou isso agora, eu passei por uma situação parecida. Você começou a falar e eu comecei a lembrar. A gente tem uma cliente lá da empresa que é uma pastora. E ela sempre frequentou lá e tudo mais. E um dia, do nada também, ela me mandou uma mensagem. E foi justo numa fase que eu tava atravessando um desafio grande e eu tava um pouco desmotivado, um pouco para baixo. Cara, incrível. Eu não tinha visto ela naquele dia e tal. Ela, ó, eu senti de orar por você e tal. E falou de coisas ali que só eu sabia, que só eu tava, sabe, sentindo e aquilo. Uhum. E orou ali, mesmo que por mensagem orou, e aquilo também me trouxe uma energia, me trouxe uma fé, um vigor que transformou. Interessante, né, cara? E isso, fazia dias que a gente não se via, e ela mandou, parece que ela sentiu que eu tava precisando daquilo ali. Então foi legal, foi bacana, isso me emocionou bastante. Mostrei pra minha esposa depois, falei, como é que pode, né? Uhum. Marca a Saber, gente, né? Daí eu Marca não a gente. lembrava disso aí. Muito legal. Vamos lá. Você que tem bastante experiência na área de vendas. Vender é mais sobre escutar ou sobre falar? Com certeza escutar. Com certeza. A pessoa que ela escuta mais, ela tem mais sabedoria também, né? Tem. Essa é uma visão que eu aprendi com o tempo. Geralmente quem é propenso a trabalhar com vendas é quem fala muito. Uhum. Se comunica muito e tudo mais. Mas com o tempo a gente começa a entender que é mais sobre ouvir, sobre entender o outro, sobre entender a necessidade do outro. Tem uma virada de chave para mim que foi transformadora também. Que as empresas só existem para atender a necessidade das pessoas. Uhum. Ponto. A empresa só existe para isso. Então, para entender o outro, a necessidade do outro, eu preciso ouvir mais do que falar. Com Conseguir certeza. ser assertivo naquela solução que eu vou entregar para o cliente. Eu gosto muito de fazer venda quando eu vou fazer para lanchonete, hamburgueria e tal, porque daí eu consigo fazer esse tipo de venda também. Ali na loja também, às vezes o cliente chega, eu tenho um evento, eu tenho uma festinha que eu quero fazer ou algo do tipo, então fazer perguntas, ouvir o cliente é bacana para entender como você consegue ajudar ele da melhor forma possível, da maneira que ele precisa. Uhum. Então ouvir faz sentido. O que faz um cliente lembrar da Paladar dias depois de sair da loja? Cara, eu quero acreditar que é o nosso atendimento. Que é esse atendimento mais próximo, diferente, que eu tenho ouvido algumas pessoas elogiarem. Então, esse atendimento onde a gente realmente se importa com as pessoas. Uhum. Qual foi o erro de gestão que você já cometeu e que hoje você agradece por ter cometido naquele momento? Caramba, errar a gente erra direto, né? Tá sempre aprendendo, né? Erro de gestão. Tem um erro que eu cometi e foi justamente com a empresa nova, que foi o de financiar com capital próprio. Hoje eu não faria isso. Uhum. Hoje eu financiaria com capital de terceiro, capital dos bancos. Uhum. Melhor coisa.
E eu não tinha essa sabedoria, esse conhecimento. Então, esse foi um aprendizado muito grande para mim. Uhum. Isso é muito importante. Até para quem tá nos assistindo aí, ó. Muitas vezes você tem medo de se endividar, tem medo de... Aí quer juntar tudo para poder fazer. Exatamente. E o tempo que você leva para juntar tudo, a coisa já multiplicou, já mudou tudo, já inovou. Poderia ter sido muito mais rápido. E o pulo do gato era ali. Exatamente. Usar capital externo é a chave do sucesso. Eu também demorei muito para destravar nisso. Uhum. Nossa, eu tinha um medo, eu tinha que ter o dinheiro na conta para poder fazer. Hoje, se o banco acredita em mim, bora, vamos para cima. Quem sou eu para não acreditar? Não é? Tá certo. Se ele liberou... Se eu tenho um projeto que eu acredito que é bom e o banco tá acreditando e quer colocar dinheiro... É bem isso, cara. Vambora. Isso. O negócio paga. O negócio paga. Exatamente. Legal, cara. Essa visão foi interessante. Como que você treina seu time para vender com a alma e não só com a técnica? Olha, isso passa por conhecer as pessoas que estão envolvidas ali, conhecer o time, né? Conseguir gerar uma confiança né, do time, de que você realmente se importa com eles, que aquilo que você está passando realmente é algo que é um valor, que é algo que pode transformar a vida do negócio, mas também pode transformar a vida do colaborador, do time ali. Cara, e passar para eles essa importância da satisfação de atender o cliente bem, só pelo simples fato de atender bem. Não tem nada muito... Não precisa inovar tanto, né? Cara, não tem, cara. É só, sabe... Não precisa recompensa, entre aspas, não precisa recompensa nenhuma. É só o prazer de tratar bem as pessoas. De sentir que a pessoa se sentiu bem atendida, enfim. Acho que é uma coisa que a gente acaba sentindo, a energia que a gente acaba sentindo quando você faz um bom atendimento, que a pessoa se sente bem, parece que isso volta. Com certeza. Parece que isso volta. Então, foi o que você falou, né? Acabou de falar, tava lá atendendo a cliente, no final ela, não posso orar por você. Então, com certeza ela sentiu alguma coisa, uma energia ali, enfim. Então, né? Para mim é isso aí. Mas é claro que envolve muita técnica também, né? Porque uma coisa é a motivação para fazer, outra coisa é a técnica de como aquilo precisa ser feito. E talvez com a repetição, com o tempo, a pessoa até acaba encontrando a motivação ou o prazer em fazer aquilo. Mas, a princípio, a técnica ajuda pra caramba. Eu falo pro pessoal lá, falando, não tem muito segredo, não precisa inventar a roda. É o básico bem feito já resolve. O básico bem feito. É o sorrir pro cliente, é o recepcionar ele bem, é o entender a dificuldade dele, é o entender a necessidade dele para poder oferecer da forma correta. E na hora de se despedir, sempre desejar para ele um ótimo dia, uma ótima semana, enfim. Ser cortês, ser gentil. É isso, é o básico. Legal. Qual foi a maior mentira que te falaram sobre empreender, sobre abrir o próprio negócio? Maior mentira? Maior mentira é que ia ser fácil. Maior mentira é que ia ser fácil. Não é fácil, mas é prazeroso, cara. É prazeroso. Tem que amar, né, cara? Tem. É igual casamento. Exatamente. Cara, tem que amar, senão não vai pra frente. Tem que entregar tudo e cair de cabeça. Por isso que a maioria das pessoas desiste no meio, né? Infelizmente, né? Tem muita gente que desiste. Mas é isso, porque às vezes a pessoa tem aquele... Você falou há pouco sobre quem tá querendo sair da CLT e montar o próprio negócio. Muita gente ainda tem a ilusão de que vai trabalhar menos e ganhar mais. E geralmente não é assim, isso que acontece, né? Acaba trabalhando mais. Ganhando menos no começo, principalmente. Exatamente. Ou nem ganhando. Até conseguir. E às vezes a gente acaba tendo que sacrificar a vida pessoal em detrimento do negócio. Isso tanto de tempo com família, financeiramente, a gente tem que acabar aportando dinheiro na empresa. Às vezes você teria a oportunidade de falar assim, vou trocar o carro, vou construir uma outra casa, e às vezes você pega aquele dinheiro ali e coloca no negócio. Então, e tem muita gente que acaba não conseguindo fazer isso, né? Pega o dinheiro, tira todo o dinheiro do negócio ali, sangra o negócio e depois acaba tendo... Esse daí, na minha opinião, ele é o empresário que se emprega. O cara tem uma empresa só para ele ter uma profissão, só para ele ter um emprego. Ele não é empreendedor.
Aí ele se emprega e ele mata o negócio. Ele não deixa o negócio crescer. Ele não quer que o negócio cresça, Exatamente. porque ele quer ser funcionário do negócio. Aham. Aí ele investe nele. Gasta com roupa, com carro, com casa. Com tudo e o negócio. O negócio estagna. E Exatamente. fica ali, só pra gerar uma renda pra ele. Tem muito disso. E tem que tomar cuidado pra não se auto-sabotar, porque tem pessoas que às vezes tá até nos assistindo aqui, ó, que ela faz isso inconscientemente. Ela não tá deixando o negócio dela crescer porque ela tem medo do negócio crescer. E aí ela tem medo de perder a profissão dela, o emprego dela do próprio negócio. Você lembra que a gente falou no começo sobre buscar o autodesenvolvimento? Uhum. Isso é que ajuda a pessoa muitas vezes a destravar nesses fatores. Uhum. E porque é o que você falou, muitas vezes a pessoa tem medo, inconscientemente tem medo e acaba se auto-sabotando. Ou tá tão apegada àquilo que ela faz que se a empresa crescer, ela fala, vou ter que deixar de fazer isso aqui para fazer uma outra coisa que eu não gosto tanto, e aí também acaba sabotando. Então, quando a gente empreende, a gente aprende que não é fazer só o que a gente gosta, é fazer o que tem que ser feito. Precisa ser feito, exatamente. Quando você percebe que é hora de demitir uma ideia? Demitir uma ideia. Primeiro, quando não tem a ver com os valores, né? Uhum. Quando ela não bate com os nossos valores, isso já é o principal. Se não passou daí, não vai passar por mais nada. Então, se não tá alinhado com os valores, Vai dar errado em algum momento. 3 valores que eu tenho muito fortes é o espiritual, né? Deus, minha família e trabalho. Uhum. Então, se não tiver alinhado com isso aí, se eu não conseguir alinhar com isso aí, não faz sentido. Uhum. E para demitir uma pessoa? Cara, eu falo pra galera lá, eu falo assim, olha, 80% da minha avaliação é comportamental e 20% é técnica. Porque a parte técnica a gente ensina, agora a comportamental essa é mais... A gente até influencia, mas é muito particular. Uhum. Né? Só posso influenciar, não posso controlar isso. Desvio de caráter ou coisa do tipo, isso aí é para demitir. É claro que a gente sempre busca entender a situação, chama para uma conversa para entender o que está acontecendo, se a pessoa está tendo alguma dificuldade. Às vezes a pessoa está passando por algum momento pessoal difícil e a gente procura entender, mas se perceber que é do caráter da pessoa... Mentira, né, a falta de vontade, de colaborar, de participar, isso aí não dá para aceitar. E como que é o segredo para você conseguir escalar o seu negócio sem perder a essência? Que nem você saiu de 4, 6 pessoas para 26 pessoas. Olha, é um desafio, tá? Porque no nosso crescimento agora tão grande como foi, eu sinto que a gente ainda não tá naquele mesmo nível que estava de antes, tá? Então, o que eu acredito se perde um pouquinho, mas você tá tentando exatamente voltar à essência. A gente acabou perdendo um pouco, mas está buscando trazer tudo isso de volta. Ainda tem, mas não tão forte quanto já foi, ou quanto eu gostaria que fosse, né? Mas eu acho que passa por isso ter uma cultura bem definida, cara, e trabalhar isso todos os dias com a galera. E ser coerente, né? Porque senão a gente fala uma coisa e faz outra, acaba gerando uma incoerência que a equipe não compra a ideia, né? Tem a ver com cultura. Tem a ver com cultura, cara. Tem a ver. Toda empresa tem cultura, né? Seja ela intencional ou não. A gente descobriu isso depois de um tempo também. A cultura ou você cria ela ou ela se cria sozinha. Exatamente. E se ela se criar sozinha, não tá no teu comando com certeza. Exatamente. E aí tá atento para os detalhes do negócio é que é importante, porque às vezes a coisa começa a perder o rumo, sair fora de rota ali, tem que tentar identificar rápido para trazer de novo para a rota certa. Perfeito. Tá atento. E como que você consegue manter o padrão de excelência quando ninguém está olhando? Manter o padrão de excelência quando ninguém está olhando? Cara, tem que ser um compromisso particular, né? Com a gente mesmo. De fazer o melhor que a gente pode. Né? Eu sempre busquei, em quase tudo que eu fiz, ou em praticamente tudo que eu fiz trabalhando com vendas ou nos negócios, eu sempre tive um destaque muito grande. Mas porque eu sempre busquei fazer o meu melhor. Eu gosto de entregar o melhor que eu posso fazer. O meu desafio é conseguir extrair isso das outras pessoas hoje. Mas, cara, simplesmente pela vontade de fazer bem feito, de entregar o melhor, de fazer o meu melhor. Isso é muito prazeroso. E não precisa recompensa nenhuma por isso. Só preciso saber que eu fiz o meu melhor. Essa aqui é difícil, hein?
Qual que é mais difícil para você, contratar ou delegar? Contratar hoje em dia é mais difícil para mim, cara. Contratar é mais difícil. Eu não tenho muita dificuldade em delegar. No começo eu tinha muita dificuldade, aquela dificuldade de abrir mão, né? De não, Passar o filho para outro cuidar. eu faço melhor e tal. Hoje em dia eu não tenho tanto. Agora contratar ainda é uma dificuldade. Ainda é uma dificuldade. Isso é uma coisa que eu preciso entender um pouco melhor em mim. E onde que os empresários mais desperdiçam suas energias sem perceber? Cara, focando no problema. Eu concordo totalmente. Focando no problema. Concordo totalmente. Porque Fica gastando energia muito com tempo e energia focando coisa que já no tá problema. feita, Cara, tem que resolver de qualquer forma. Não interessa o que aconteceu, Picuinha. ou quem fez, ou quem é o culpado. O que interessa é a solução, tá? O problema tá aí. Eu falo pra galera, eu falo assim, num dia normal, o problema brota do chão. Então não tem como controlar, né? A gente não vai ter problema. Agora, como a gente lida com o problema é que... Então, se o problema surgiu, falando de operação, a gente está lá no horário de pico, no dia de pico, deu um problema. A gente vai perder tempo procurando quem é o culpado, o que aconteceu? Não, resolve o problema. Depois que a gente resolveu o problema, aí procura entender o que aconteceu para evitar que aconteça novamente. Mas no passado eu fazia, por falta de conhecimento, né? Eu fazia muito isso no passado. E é uma coisa que eu aprendi a não fazer e hoje eu passo isso para a equipe também. O foco tem que estar na solução. Legal. Problema. Pra galera encontrar aí vocês, William, como que é o Instagram de vocês? Como que eles conseguem acessar o endereço? Como encontrar vocês? Porque, assim, de fato, eu reforço que o convite, vá conhecer a Paladar. Todos vocês vão se surpreender com o nível do negócio, com a qualidade da entrega, do atendimento. Eu posso falar porque eu fiquei extremamente feliz quando eu fui lá. Que legal. Como que as pessoas encontram vocês? No Instagram, no @apadaria-paladar, e o nosso endereço é na rua Afonso Pena, 3816. A gente está próxima à Praça Anchieta ali. Legal. E o que as pessoas vão encontrar lá? Um pouquinho do mix, assim. Você já falou um pouquinho, né? Sim, Mas sim. o que mais que as pessoas podem encontrar? Eu sei que tem algumas coisas diferentes que não tem em outros lugares, né? Sim. Cara, a galera vai encontrar lá o pão francês sempre fresquinho. A gente assa pão francês das 6 da manhã até as quase 10 horas da noite. Então, se você for lá às 6 da manhã, tem pão francês fresquinho. Meio-dia tem. Se for lá às 9 horas da noite, a gente está tirando a fornada de pão francês quentinho. Então, legal. Pão francês quentinho, tem uma variedade muito grande de doces, salgados, bolos, muita coisa artesanal. Acho que 100% que a gente faz é artesanal, a gente não usa pré-mistura para nada. Né? Então tem um sabor diferenciado, a gente procura estar sempre com o produto fresco. Com essa ampliação agora a gente tem a nossa parte de cozinha, então tem um cardápio lá com várias opções de pães na chapa, lanches, sucos, crepioca. Tem uma crepioca de frango com frango requeijão que eu sou suspeito para falar, mas é bem famosa lá. Né? Tem o nosso pão de brioche para a galera que quer fazer aquela hamburgada no fim de semana, reunir os amigos. O pessoal gosta muito mesmo do pão de brioche. Para quem tem empresa, né? Tem lanchonete, tem hamburgueria, enfim, a gente tem uma gama bem grande de produtos lá para poder atender. Então tem a parte do B2B também. Tem também. Legal. Tem também. Tá? Para coffee breaks, enfim. E o que mais que a gente tem de diferencial? Café Colonial, cara. Café Colonial. Todo sábado, domingo e feriado. A gente serve café colonial. E é muito legal, né? Esse café colonial não é uma coisa que se vê muito por aí e vocês têm lá. Exatamente. Quais são os principais diferenciais? Por que as pessoas deveriam ir lá conhecer o café colonial? Cara, hoje a gente fala que é o super colonial. Eu não vou mais lembrar de cabeça quantos itens são, mas são muitos itens. A gente tem um buffet quente lá com 8 variedades. Depois a gente tem mais a parte de frios, né? E frutas, que deve ter mais umas 6 variedades e mais o restante dos outros produtos. Ao todo passa de 20 itens, com certeza. Tem uma variedade muito grande, produto muito fresco, então tem frutas, tem frios, tem pães, tem ovo mexido que é bem famoso, que o pessoal gosta de comer com bacon, tem os lanchinhos naturais, tem carolinas, enfim, tem cueca virada, tem bolo caseiro, tem uma... E tem os lanches noturnos, né, que você citou aqui. O pessoal pode pedir no delivery, só consome lá? A gente tem um atendimento do delivery das 7 da manhã até as 8 da noite, de segunda a sábado. Então,
para qualquer hora do dia, bateu aquela fome, tá em casa, tá no trabalho, tá na faculdade, onde é que tiver. É só chamar a gente lá através do WhatsApp. Tem lá no Instagram tem o contato, né? Ou através do iFood, do iFome também, a gente tá nessas plataformas. Legal. E para festas de aniversário, quiser encomendar um bolo? Também, cara. É bacana que a galera entre lá no nosso Instagram para ver o nível da galera da confeitaria lá. Show de bola mesmo. Então, tem uma variedade bem grande de recheios e a decoração que as meninas fazem lá também é coisa top. Fina, diferente. Legal. Meu irmão, o que você aprendeu em Portugal que o Brasil ainda não entendeu? O que eu aprendi em Portugal que o Brasil ainda não entendeu? Não, lá é um lugar de primeiro mundo, né? Tem uma coisa que um amigo que morou... Eu não tinha ido para Portugal ainda, tem um compadre, meu amigo meu, que morou na Espanha. E um dia conversando com ele, quando ele voltou para cá, sobre morar na Europa, tudo, ele falou assim, cara, a grande diferença... Ele falou assim, ó, o Brasil é muito bom para ganhar dinheiro. Ele falou assim, a Europa é muito boa para morar, o Brasil é muito bom para ganhar dinheiro. E na hora eu não entendi. Falei, cara, o que você tá querendo dizer com isso? Porque naquela época eu tava acostumado àquilo, reclama de tudo, reclama do governo, reclama disso, reclama daquilo, né? E ir pra fora fica rico, né? É que a galera tinha essa visão. Exatamente, né? E eu não consegui entender. E depois de um tempo eu consegui entender. Na Europa, ali, por exemplo, em Portugal, eles já estão num nível de organização, de profissionalização dos negócios que estão um pouco à frente dos nossos aqui. Vou falar do ramo de padaria, né? E no nosso negócio, se a gente for minimamente profissional, procurar entender a motivação do cliente, os processos e tudo mais, já é um diferencial muito grande. A gente já consegue ir para um outro nível, já consegue se destacar muito mais. Então, o que eu acho que a grande diferença é isso, é levar o negócio profissionalmente. Porque tem muita gente, foi o que a gente falou, e era o nosso caso antes, né? A gente... a partir de uma necessidade, uma oportunidade, monta o negócio, mas às vezes acaba não tendo a preparação necessária, a visão necessária para expandir o negócio. Quando você tem essa virada de chave, que eu vi muito lá em Portugal, por isso que eu te falei, em qualquer lugar que eu fosse lá mesmo no bairro, as padarias eram muito boas. Então eles eram muito profissionais. São sofisticados, né? Exatamente, muito profissionais. E se você pudesse trazer um hábito das padarias francesas, qual seria? Cara, lá na França, eu tive a oportunidade de estar numa cidadezinha histórica, ela pequenininha, que se eu não me engano, talvez eu fale besteira, mas eu acho que era a padaria mais antiga da Europa. Ou é da França, não lembro. Produto artesanal, cara. Voltar às origens. Porque a padaria durante um tempo sofreu uma transformação assim, até mesmo pela falta de mão de obra. Foi pro industrial. Foi. Muita coisa, muita pré-mistura, muita coisa pré-pronta e perdeu um pouco dessa essência. Né? Então, por exemplo, o nosso pão francês lá, mesmo o pão francês, o nosso tem uma fermentação bem longa, mais lenta. Então é um sabor diferente, é uma textura diferente. Por mais que seja um produto mais simples, corriqueiro do dia a dia, mas a gente tem esse cuidado com o pão francês. E assim é com todos os outros produtos. Então todos os nossos recheios, não tem nada pronto, é tudo artesanal, é tudo gourmet que a gente fala, né, cozido ali, os bolos, enfim, tudo que a gente faz é... Então, na parte de panificação é isso. Acho que acabou se perdendo um pouco isso. Legal. Qual que foi a maior quebra de expectativa ao viver fora? Quebra de expectativa? Eu acho que esse calor do povo brasileiro aqui não tem igual. Não tem igual, cara. Não tem. Lá o povo é mais... É um pouco mais frio. Curitibano. Um pouco mais frio, um pouco mais distante, entendeu? E aqui não, aqui é diferente. E outra, aqui eu vivi lá, fiquei 1 ano lá, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer poucas pessoas. E aqui a vida toda, né? Então aqui, cara, você tem uma situação, você sabe com quem que você fala, onde é que você vai, como é que você resolve, você sabe o que funciona, o que não funciona. Lá é todo um aprendizado novo. E um dos motivos que me fez voltar tão rápido foi isso. Falei, cara, não tem tempo para ficar aprendendo tudo de novo aqui. Então eu vou voltar para lá com aquilo que eu tenho de conhecimento e colocar em prática, porque vai dar resultado mais rápido. Entendi. Em que país você se sentiu mais desconectado com o seu propósito? Mais desconectado? Cara, Portugal.
Eu não sei se é uma coisa que acontece com todo mundo que vai morar fora. Eu acabei não conversando com ninguém. Só que no começo parece que você sofre de uma despersonalização. Você acaba esquecendo quem você é. Então eu acabei sofrendo com isso lá no começo. Tá? Depois de um tempo eu falei, cara, por que eu tô agindo assim, ou pensando assim, ou aceitando certas coisas ou situações que não tem a ver comigo, sabe? Então, isso foi uma coisa que depois, olhando de fora, eu falei, cara, não fazia sentido. Tá? Então, não sei se é todo mundo que vai morar fora sofre com isso, porque é uma cultura diferente e tudo mais. Mas foi em Portugal, eu tive esse impacto aí. Entendi. E o que a experiência internacional te ensinou sobre simplicidade? Cara, que as coisas são simples, né? A gente é que complica, né? Então, eu não encontrei nada falando do negócio, por exemplo, de padarias, eu não encontrei nada que fosse fora do comum, né? Uma das coisas que eu ressaltei foi a questão de voltar às origens, de fazer o produto mais artesanal. E é uma coisa que eu vi lá, essa simplicidade. Eles têm equipamentos lá que quando chegou aqui eu batalhei para conseguir ter equipamentos aqui que fossem do mesmo nível para ajudar a gente na produção, mas o processo em si, a essência da coisa é muito simples. Né? A essência de padaria é produto fresco, abastecimento e um atendimento gentil. Cara, legal. Acabou, não E precisa você teve mais uma que isso. experiência em Andorra também, né? Andorra é um... Como que Cara, foi isso aí? Foi bacana em Andorra. Andorra é um paizinho minúsculo, não sei se você Não já conheço. estudou sobre Andorra e tal, que fica num vale entre montanhas lá, que fica entre a Espanha e a França. Cara, bacana, diferente, é um lugar turístico e é muito bonito, muito diferente. No meio das montanhas. Teve alguma coisa que você olhou e falou, cara, isso aqui é genial? Ó, teve uma padaria que eu tive a oportunidade de visitar lá, que a vitrine deles é muito parecida com a vitrine que a gente tem hoje aqui, assim, sabe? Eu olhei e falei, gostei demais e trouxe aquela imagem comigo. Veio de lá a inspiração. Veio de lá. Top. Bem abastecido. Acho que esse é um dos prazeres de viajar, né? Cara, é legal. Você traz muita coisa diferente de muitos lugares, né? Muita coisa. Eu tive, em Portugal, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 empresas lá e de conhecer muita gente boa, cara. E muita gente humilde, simples e que me ajudou muito no processo que eu tive lá. Então, uma das coisas também é esse acolhimento. E Deus vai colocando as pessoas certas no caminho da gente. Então, eu tive pessoas lá que fizeram coisas por mim e pela minha família que você tá fora longe de casa, longe de todo mundo. A pessoa que a gente tinha mais perto era a minha sogra, que estava a 1.000 quilômetros de distância, né? Na Espanha. Então, Deus colocou muita gente boa no nosso caminho lá. Legal. E tem alguma coisa que você viu fora que você ainda não conseguiu aplicar? Alguma coisa que você tem vontade de aplicar ainda no seu negócio? Olha, hoje eu acho que não. Acho que não. Falando de padarias, acho que não. A gente ainda tem algumas coisas a acrescentar no negócio, a melhorar, mas acho que não. Do que eu vi lá, a gente tá conseguindo executar. Isso aí. Meu irmão, tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse para você, pra gente poder explanar mais aqui? Cara, não, só quero agradecer a oportunidade de bater esse papo legal, né? Prazeroso, porque aprendi muito com você hoje. Falar de empreendedorismo, falar de negócio, é uma coisa que eu gosto muito. A gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre esse assunto aqui, que não ia esgotar o papo. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado aí vocês também que nos assistiram. Obrigado aí o pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados que estão fornecendo coffee aqui para nós aqui do podcast. Obrigado ao Mota, do Mota iPhones, o pessoal especialista em linha Apple para você que quer fazer seu upgrade. Inclusive, o Mota pega o celular usado, cara. Ele é muito top lá. Eu gostei disso aí. Ele pega o celular usado, Cara, não tem. Para bater o atendimento dele, que em Umuarama, linha Apple, pode falar com o Mota que ele é o cara, ele resolve. Inclusive, não conheço alguém com o nível de conhecimento que ele tem sobre a marca. Ele é apaixonado, ele é um mini Steve Jobs aí. O cara ama mesmo o negócio que ele faz, sabe? Ele trabalha com isso daí com muito amor.
Então, brigadão aí, Diego. E também obrigado aí a Filato Bene, que é a marca que veste líderes aí, patrocinando também nosso podcast, acreditando aí no nosso empreendedorismo. Meu irmão, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, inspiradora para as pessoas que querem começar ou até aquelas pessoas que já estão no negócio, mas querem dar um upgrade, quer evoluir. Deixa uma mensagem para o pessoal. Cara, a mensagem é a mensagem de acreditar. Tá? Acreditar em si mesmo, né? Investir em si mesmo, acreditar no negócio, no potencial do negócio, ter a coragem de fazer o investimento independente da região onde você está, né? E perseverar, porque a gente dificilmente vai ter as condições ideais para começar o negócio ou para ir para o próximo nível que a gente imagina do negócio. Então a gente vai ter que ser muito forte, muito perseverante para conseguir criar essas possibilidades, criar essa realidade. Então acho que a palavra é acreditar, né? Acreditar na capacidade, é buscar o desenvolvimento e depois perseverar. Isso é constante. Fazer o melhor que pode com aquilo que tem, e aí o restante é consequência. E fé em Deus e correr riscos, né? Fé em Deus, exatamente. Tem que correr riscos. Envolve correr risco. Foi um prazer, meu irmão. Valeu. O prazer foi meu.